gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um RamaCast. É o primeiro programa da segunda temporada, agora já em 2025. Feliz Ano Novo! Deus abençoe você, aonde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo você, sua casa, sua família. Liberamos uma palavra profética de transformação. 2025, um ano de renovo, um ano de restauração para você, um ano de oportunidades em Cristo Jesus. Eu hoje não estou sozinho, estou com meu mano, apóstolo Wilson Menezes, queridão de Deus. Seja muito bem-vindo ao RamaCast, o primeiro da temporada 2025. Prazer enorme saber que é o primeiro. Prazer. Isso é um momento muito poderosíssimo aqui e temos muitas coisas para compartilhar. Um abraço a todos que estão assistindo a gente aí, vai ser poderoso. Fica até o final, hein? Com certeza esse programa vai marcar. Temos muitas coisas para compartilhar com vocês e eu quero começar com um livro. Você pode começar 2025 lendo um livro. Esse livro aqui, Frutos da Perseverança, Quando Desistir Não É Opção. Um livro bem feito para você, um livro que com certeza vai acrescentar muito na sua vida. Esse livro eu escrevi trazendo experiências pessoais do impacto que Jesus trouxe em minha vida, em todas as áreas da minha vida, tá? Você pode adquirir esse livro fazendo um contato conosco, seja pelo Instagram, é só colocar lá, @MarcosPaulo, @PR_Marcos Paulo, e você vai me localizar bem rapidinho, a gente vai trocar aquela ideia e você vai adquirir esse livro, tá? Mas o apóstolo também lançou um livro, O Poder do Ambiente, né? O Poder do Ambiente. Olha só. Como implantador de igreja, tive que me especializar em pessoas e me especializar também no poder do ambiente, porque não tínhamos condições de iniciar algo com uma estrutura. Então, o poder do ambiente foi algo formidável, uma ferramenta que o Eterno nos deu. E esse livro nós temos falado em várias nações, traduzimos agora para o espanhol, vamos traduzir para o inglês. O poder do ambiente. Falamos que a estrutura que tem que servir o ambiente, não o ambiente servir a estrutura. Perfeito. E o Tiago, que é o rapaz da editora, fala com muita paixão. Quando ele fala desse livro, ele fala com muita paixão, né? Apóstolo, nós vamos bater um papo, vai ser um tempo de qualidade muito bom, só que nós começamos aqui sempre orando. Eu queria propor que você orasse pelos nossos internautas, todos que estão ligados agora conosco no RamaCast. Podemos? Podemos sim. Pai, no nome de Yeshua, queremos te exaltar, te agradecer por esse tempo, que todos quantos assistirão sejam abençoados, edificados no nome de Jesus, e que a tua palavra, a tua revelação, a tua sabedoria esteja conosco nesse momento, e toda a equipe que está aqui trabalhando ao nosso redor seja abençoado também, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Apóstolo, vamos lá. Como que começou essa história, esse chamado? Como que você foi chamado por Deus? Como que você estava? Como era a sua vida? E o que Deus fez que te trouxe para o reino dele? Eu comentei na segunda com você lá no Josué que eu era microempresário, dono de loja de imóveis, sonhava em ser um futuro Casa Bahia, é uma referência para nós, para mim. Chegamos a ter 3 lojas de imóveis no Rio de Janeiro, na Zona Norte. E aparentemente já estava com uma vida adequada, uma vida formatada já. E Deus enviou uma profeta na nossa loja. E a profeta me disse assim, ó, naquele tempo não tinha um discipulado como hoje. Me disse, Deus quer você na obra. Deus não está aceitando você da forma que está vivendo. Ela apareceu do nada e trouxe do nada. E eu pensei, falei, discuti com a profeta. Falei, não tem como isso, porque eu morava numa comunidade, estou saindo da comunidade,
estou crescendo, sou dizimista, sou ofertante, sou generoso. Não tem como Deus não estar aprovando esse meu trabalho. Ela falou, tudo bem, tu verás. Meu Deus do céu. Eu vendia aos sábados, era venda alta de estofado e colchão. Não vendi mais nada. Meu Deus do céu. Ninguém comprou mais nada. Tinha 3 lojas. Fechei uma, fechei 2, fechei 3 lojas. Fiquei revoltado com a profeta e revoltado com Deus. 3 anos de casado, hoje eu sou casado há 28 anos, não tinha também a maturidade cristã. Separei da minha esposa, infelizmente, naquela época eu não falava depressão, mas parecia que eu estava deprimido, desmaiava na rua. O negócio era muito sério. Nossa. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, então não tinha contato com a minha esposa. Separamos. E ali foi 9 meses fugindo de Deus e sofrendo dores emocionais. Deus sempre envia alguém. Teve um rapaz que eu esqueci o nome dele, porque faz mais de 20 anos disso. Esqueci o nome dele. E ele ficava atrás de mim, semanalmente, me convidando para um culto. E eu fugia daquele camarada. O crente chato. Camarada chato. Eu fugia. Evangelista normalmente não desiste. Não desiste. E teve um momento, uma sexta-feira, ele falou, vamos pro culto na sexta? Vamos. E eu fugi de novo. E não tinha como que camarada me achar, porque a minha fuga foi de um ângulo de não tem como ele me achar. Eu estava andando na rua, ele me chama, ô Wilson, tava te procurando, eu falei, meu Deus do céu. Me achou. Quando eu entrei no carro, já senti no meu espírito, é hoje. Ele me levou numa igreja local, ali em Auma, não sei o nome agora. Eu morava em da Rainha com a minha mãe. Quando eu entrei, quando coloquei os pés, a profeta, usada por Deus, falou meu nome. Nossa. Wilson, por que tu foge de mim? Rapaz, Jesus. Eu tenho obra contigo. Vou te levar para cá, para lá. E eu falei hoje. Eu chorava. Saí dali, sempre fui muito decidido. E ainda separado da esposa. Nem contato. Porém, Deus me deu uma ideia. Eu tenho que cuidar de mim. Porque cada um falava alguma coisa. Se a minha esposa perguntasse por mim, o comentário era negativo. Se eu perguntasse por ela, o comentário também era negativo. Eu vou esquecer. Comecei a buscar o Senhor. Tinha um pastor que tinha 70 e poucos anos, e eu colhei naquele pastor. E eu culto de manhã, de tarde, de noite. Arrumei um serviço, em Bom Sucesso, que era tomar conta de lojas, né, na rua, segurança de rua. A Universal estava próxima do meu serviço. Eu perguntei para o pastor se eu poderia fazer uma oração, que eu voltei ativa. Ele falou, pode sim. Aí às 15 horas eu vou fazer oração. Quando eu coloquei o meu joelho, o que eu vou falar agora vai assustar muita gente. Quando eu coloquei meu joelho no chão, fui fazer oração, minha boca se abriu. E disse assim para mim, homem, hoje eu trago aquela mulher de volta. Eu falei, tô ficando doido, meu irmão. Você profetizou para mim mesmo. E vai ter sinais dessa profecia. Eu falei, homem, mas com uma voz de trovão. Hoje eu trago aquela mulher de volta. Eu levantei da oração e falei, tô ficando doido. Quando eu chego na casa da minha mãe, no mesmo dia, quem estava lá na casa da minha mãe? A minha esposa, que eu não tinha contato há 9 meses. Rapaz. Nossa. Coisa fora do normal. Cheguei, ela falou, vamos voltar? Ela que propôs. Ela que propôs. Como Deus tinha falado comigo, até então tinha muita raiva, muita mágoa. Não teve nenhuma traição, mas essa separação nos trouxe muitas dores por conta da falta de sucesso na loja. Eu pensei, não tem como falar que não.
Aí, vamos voltar. Não, é algo fora do normal. Sem dúvida. E é uma verdade. Eu sei que alguém vai falar assim, ó, pastor, se alguém... Dificilmente alguém vai acreditar nesse... Porque é uma história... Já começa estranho que você profetizando para si próprio. Não é comum. Não é comum, mas aconteceu. E não foi o diabo, porque a minha esposa chegou lá. Né? Foi Deus. E eu pensei, amor, vamos alugar uma casa aqui mesmo, no Engenho da Rainha? Rapidão, isso me reporta o seguinte, gente. Existe a possibilidade de você profetizar sobre sua própria vida. Sim. Trazer palavras sobre si próprio, seu destino, né? Sim. Não, mas eu nunca vi isso, tá? Não sou apto, não sou um homem emocional, sempre fui um homem direcional, sou equilibrado. E aconteceu, cheguei na minha casa, minha esposa estava lá. Vou fazer o quê? Eu falei que não vou voltar? Eu não tive nem reação. Vamos. E foi bom, porque foi uma cura total. Verdade. Ela chegou, conversou comigo, não teve guerra do passado, guerra não, porque você... Não, foi tudo assim, vamos. E já projetamos o futuro. Decidimos... Família restaurada. Decidimos ficar no Engenho da Rainha, Deus falou, não. Aluguei uma casa em frente à igreja, porque eu sou muito intencional para buscar o Senhor. Vamos lá em frente à igreja. Deus falou, não, tu tem que voltar aonde as coisas não foram bem para vocês. Voltei ali, Palmeirinha, comunidade, ao Novo Gurgel, entre Guadalupe ali. Sim. Voltamos e Deus começou a nos reestruturar, reformatar meu casamento, minha vida espiritual. E eu comecei a ser respeitado na comunidade. Ter um trabalho específico às quintas, era diácono, era pastor. E Deus começou a trabalhar na nossa vida. E depois de um período, sentimos de Deus ser enviado por uma junta de missão, em concordância com o meu pastor local. Eles me permitiram ir para Foz do Iguaçu, fazer um trabalho ali entre Foz, Paraguai, Argentina. Legal, restauração total, né? Restauração total, rapaz. Total, inclusive até iniciando aí já um ministério. Já o ministério. Né? Saindo de Palmeirinha, indo para Foz do Iguaçu, reconhecido pela uma junta de pastores e autorização. O mais marcante nisso, pastor Marcos, que eu já era respeitado. Era lojista, né? É um homem de Deus, não tinha uma função assim na igreja, mas é um homem de Deus. Sim. Mas quando aconteceu essa situação, eu fui tentar fumar maconha, rapaz. Caiu. Tava tão revoltado. E os camaradas na época que vendia maconha falaram, é do diabo, não vou te vender. Mas peraí, depois dessa restauração toda aqui... Não, antes. Antes de ir para Foz do Iguaçu. Antes de Foz do Iguaçu. Antes de ver minha esposa. Foi o início da separação. Entendi. O início, que eu lembrei aqui agora. Aí você foi comprar maconha... Eu estava ainda ali perto, ali, o início da separação. Sim. E eu falei, tô revoltado com Deus. Fechamos lá, fiquei revoltado. Aí quando eu fui comprar, rapaz, eu quero fumar maconha. Eu experimentar maconha aí. Não, isso é do diabo. E aí eu fui chorando. Na boca falaram que era do diabo. Aí um dos mais brabos falou, você, rapaz, um exemplo a mim. Eu não sabia que era exemplo, camarada. Eu passar na tua loja, tu é um exemplo a mim. Aí foi um soco na minha cara. Meu Deus, é interessante isso, né? O que é interessante? Quando você está sem Deus, quando você está desorganizado espiritualmente, cara, as oportunidades emocionais te levam para várias rotas de insucesso. Eu poderia estar morto, porque Deus me deu muito livramento nesse período de 9 meses. Sim. Foi muito livramento. Sim. Agora vamos focar nessa sua ida para Foz do Iguaçu. Sim. Porque eu percebo que de Foz do Iguaçu iniciou essa nova etapa na sua vida, né? Sim, de restauração total, e começou esse chamado apostólico para você. Ali começou tudo. Ali em Foz do Iguaçu, como eu te falei, eu já era apaixonado por Jesus, Deus reformatou nossa vida. Ali começou tudo. Em Foz do Iguaçu, fui para uma junta de missão, e essa junta me deu uma igreja local, depois de um período, né, para me pastorear, que a igreja estava quase se fechando. Eu assumi com a minha esposa, treinado por eles, e aí eu era missionário, era junta,
e eu comecei a pastorear uma igreja, eu ficava em choque, que me chamava de pastores. Eu falei, não sou pastor, sou missionário. E aí começou tudo na minha vida. Tinha um pastor da Argentina que veio enviado por uma equipe de missões. Lembra o nome dele? Pastor Sérgio, da Argentina. Ele veio enviado para Foz por uma escola de ministério dos Estados Unidos. E eu estava na ajuda de missão. E ele me conheceu e ficou impactado com o meu trabalho. Ele falou, Wilson, eu tenho que te apresentar a minha junta apostólica. Eu não tinha conhecido a visão apostólica. A junta de missões, ela era várias denominações. Quando eu conheci a junta apostólica, eu fiquei apaixonado pela visão apostólica. Falei com o pastor da junta, eu vou ser treinado pelo pessoal da equipe de apostólica. E falou, Wilson, sem problema. Eles me treinaram, vinha livro de San Diego, Califórnia, vinha estudo. Eu fiquei apaixonado pela visão apostólica. Quando eles me prepararam ali com a minha esposa, eu fui pastor na Argentina, Tucumã. Né, me ungiu a pastor na Argentina, essa equipe então apostólica. Você saiu de Foz, foi para a Argentina, Tucumã. Já junto com a junta apostólica. Isso. Aí e lá foi ordenado pastor. Aí eles são apaixonados por Rio de Janeiro e falou, volta, eu vou te ajudar financeiramente. Eles me deram um valor mensal e ele falou, a tua responsabilidade é implantar a igreja no Brasil através da nossa escola, chama-se Escola de Ministério. E eu voltei para o Rio de Janeiro, para Palmeirinha. Ficou full time na obra? Fiquei full time na obra, ninguém parado, só sendo treinado. Quando eu voltei para Palmeirinha, comecei a implantar a igreja deles, eles vieram, foi forte demais, veio o pessoal dos Estados Unidos, veio o pessoal do Chile, a equipe apostólica, vieram para cá, ficaram comigo na Palmeirinha, na comunidade, ficaram encantados com a Palmeirinha. E aí começou a minha visão de implantação na inspiração deles. Você entendia que Deus estava te chamando para começar um trabalho de abrir igrejas, abrir trabalhos nessa visão apostólica? Você entendeu isso da parte de Deus? Ou você viu mais um trabalho deles, o qual você os ajudava? Ou você entendeu que aquilo era para você? Eu entendi que eles eram apaixonados pelo meu chamado. Eles ficaram apaixonados pelo meu chamado. E entendendo o meu chamado, eles investiram no meu chamado porque eles entenderam o meu chamado, eu também entendi. Então foi uma coisa fácil de entender. Porque em pouco tempo eu já implantei igreja em tudo que é lugar, tudo que é estado. Comecei a implantar igreja. Inclusive, a gente estava aqui... Então eles entenderam muito rápido o meu chamado. Estávamos fazendo aqui uma retrospectiva. Chegou a abrir igreja, né? Está com a igreja aberta em Pindamonhangaba, aqui no Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Foz do Iguaçu, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Zona Norte e região dos Lagos, e São Paulo. Sim. Também no Equador, em Guayaquil, e no Peru, em Lima, né? Sim, as capitais desses países. Sim, né? Eu estive lá há pouco tempo agora. Então eu comecei a implantar. Implantar a igreja foi assim, meu apelido era pastor da garagem. Eu não podia ver uma garagem que eu queria implantar a igreja. Então, muito tempo, eu entendi isso. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui rapidinho. Já percebi aqui que você entendeu o teu chamado, eles entenderam e investiram no teu chamado, e uma conexão que deu certo, né? Agora, nesse implantar igreja, qual o trabalho que você faz? Por exemplo, identificar um líder local, porque você está meio que na itinerância, não tem como estar nesses lugares onde foi implantada a igreja. Aí como que você faz? Identifica alguém que tem potencial de liderança? Como que é essa visão inicial do trabalho? Duas coisas acontecem. Tem lugares que eu plantei a igreja, deixei alguém. E teve lugares que pastores veio para se filiar a gente e nós enviamos eles. Entendi. Correto? Duas coisas aconteceram. Então, às vezes, você pega uma pessoa para formatar ela e outras vezes pega pessoas preparadas. Preparadas. Entendeu? Então, porém, exemplo, em Minas Gerais, em Pinda, eu implantei. Né? Eu sou pastor. Pegou o trabalho do zero. Do zero. Todos os trabalhos eu peguei do zero. E todos os trabalhos nossos, a maioria é do zero. O Curido vem, eu trabalho na vida dele,
E Foz do Iguaçu está começando com célula, Mato Grosso começando com célula, Paraíba começando com célula, Minas Gerais foi um carioca que nós enviamos, pastor Francisco, começou também com célula, tá em Minas Gerais. Então 99%, todas elas foi implantação de igreja. Ou eu indo, ou eu enviando. Correto? Então, eu entendi muito rápido isso. Nós fazemos mapeamento da cidade. Mapeamento. Por que eu falo o nome? Pindamonhangaba significa a cidade de Fazenzal. Todos os trabalhos que nós implantamos, eu gosto de estudar o nome da cidade, porque o nome aponta para onde você trabalhar. O nome aponta tudo. Quando tem um nome na cidade, te dá uma ideia. Então, a gente faz um estudo, mapeamento, o número de divórcio, o número de pessoas viciadas, o número de depressão, e conforme ali o mapeamento, nós vamos iniciar o trabalho, exemplo, no Rio de Janeiro, na comunidade, eu trabalhei com muitos jovens viciados, né? Minas Gerais com muitos jovens, cidade tinha muitos jovens, a nossa igreja de Pindamonhangaba com muitos casais. Então, para cada área, Deus vai nos dando uma ideia conforme o mapeamento. Então, desde a leitura que se faz daquela localidade, você dá início ao trabalho. Nessa demanda, né? Insinuei o que eu faço. Em que sentido? Eu não começo com tempo, porque tem muitos pastores, muitos líderes que começam com tempo sem ninguém, já está começando sofrendo danos financeiros, emocionais. Então, quando preso à estrutura, porque eles entendem que a estrutura vai trazer pessoas. Então, desde cedo, eu comecei esse trabalho com o tema do poder do ambiente, né? Entendendo que o ambiente é mais importante. Então, nós quebramos a estrutura, nós não permitimos ter estrutura, nós trabalhamos com o ambiente e vamos acompanhando as pessoas. Perfeito. Então, quando eu fui para Pinda, minha esposa estava grávida, meu filho hoje tem 17, estava pequeno, nossa estrutura financeira não era adequada, fomos na fé, mas o mapeamento me ajudou bastante. Mas foi demorado, porque eu fiquei mais de 6 meses convidando alguém para ir para a minha célula, os vizinhos falavam que iam, não iam. Então, o bolo que eu comprava para ser na célula, ia me fazer falta no meu Yakult do meu filho, que eu estava de Yakult, Ades. Então, não foi um trabalho assim rápido, foi um trabalho lento, que ao mesmo tempo estava me tratando a minha esposa também. Então, a implantação, ela trata de você para depois você tratar do camarada, entendeu? Porque ela quebra a tua ansiedade, ela quebra todo o pensamento, ela te deixa totalmente dependente de Deus. E assim nós vamos vivendo esse trabalho. Entendi. É muito legal essa ideia de implantar a igreja, porque lá onde nós estamos em Xerém, nós implantamos ali. Aliás, nós começamos do zero. Infelizmente, há poucos anos atrás, o irmão onde começamos na casa dele faleceu, né? Mas a família dele até hoje congrega conosco. Estamos 19 anos ali em Xerém. Quando chegamos, nós mapeamos, percebemos algumas coisas. Meninas engravidavam muito cedo, com 11 a 13 anos de idade, abandonavam a escola. Tinha um índice muito alto de pessoas com problemas mentais. E tínhamos também uma particularidade que era problemas com jovens, dependência química, né? Como você disse, as drogas hoje viram um problema social que independe de classe. E nós começamos focado nisso. Dependência química é muito terrível. É terrível. Às vezes a pessoa tem uma situação muito boa, mas tem problema com drogas, né? E nós começamos o trabalho ali em Xerém. E prevalecemos. Hoje já estamos 19 anos na localidade, avançando, e percebemos a importância de se mapear o local, de conhecer o código de comunicação do local, conhecer as pessoas do local, sondar, conhecer as instituições, enfim, muito legal. Aí eu quero ir agora para uma outra etapa dessa ideia de... Deu para o pessoal entender? Deu para entender? Deu, perfeito. Sim. Essa ideia de implantar a igreja, porque... o nome do ministério Alfa Global, Alfa e Ômega, perdão, Alfa e Ômega. Como foi o direcionamento de Deus para dar um nome ao ministério, ao trabalho? Como foi? O nome do ministério, a junta apostólica,
ela nos permite colocar um nome, né? Eles nos enviou, e falou, vocês podem ficar depois independente. E Alfa e Ômega é uma ideia que significa princípio e fim, Cristo. Então deu a ideia que tudo que nós começamos, terminamos. Porque tudo que Cristo inicia, Cristo terminou. Então, Deus falou comigo, você vai tirar muita gente de lugares de zona de conforto. Porque o ser humano, ele começa e não termina. E Deus me deu esse nome por causa disso. Nós comentamos, Alfa e Ômega. Quem começa, termina. E antes de começar, Deus já sabe o final. Então, Alfa e Ômega foi, nesse sentido, Cristo, numa ideia de tudo que nós iniciamos. Cristo é o início e o fim de tudo. Cristo é o início e o fim de tudo para nós. E nisso, nós pegamos essa unção e trabalhamos essa ideia. Alfa e Ômega. Muito legal. Agora, o Ministério Alfa e Ômega tem um movimento que está crescendo hoje no Brasil, que é o movimento Alfa Global. É que, na verdade, que não tem nada, aparentemente, a Alfa e Ômega é uma ferramenta, que o Alfa Global é uma ideia de liderança. Uhum. É um trabalho para liderança. É lógico que tem a ver com a Alfa e Ômega, porque a Alfa e Ômega está me fortalecendo como pastor. E é vocês que organizam, né? Organizo. O Alfa Global, porque desde cedo, muitos pastores sempre me procuraram. Tanto em Foz, tanto no Rio, tanto em Minas, em outros setores. Desde cedo eu fazia ajuntamento de pastores. Isso não importa a idade. Eu era muito jovem, mas desde cedo, pastor com 50 anos, 60 anos, me pediu conselho. E eu sempre reunia pastores, café de pastores, aonde eu era instalado. Qualquer estado que eu morava, eu reunia pastores. E agora foi a terceira edição do Alfa Global. Primeiro foi que ano? Primeiro foi, se é a terceira edição, primeiro foi 2022, 23, 24, 22. Alfa Global, Deus me deu uma ideia, porque muitos pastores de outros países me procuram também. A Alfa Global, na ideia de raiz, que é humildade, amor e servir. Né? Alfa Global é uma plataforma, não de uma visão, mas plataforma de uma estratégia, porque todo ministério tem que ter a sua visão, uma estratégia de humildade, amor e servir. Então a Alfa Global iniciou também com o ambiente, porque nós não temos uma igreja de 1000 pessoas, nós não temos um campus ainda que desejamos ter, mas os pastores nos procuram por causa do ambiente que temos, um ambiente relacional, um ambiente pastoral, um ambiente familiar, pela nossa história de vida. E Deus nos deu o Alfa Global. E hoje, pastores, Alfa Global, ele não depende de bandeira. Exemplo, meu filho é Gabriel, o outro é Christian. Nome diferente, mas são filhos. Alfa Global é uma ideia de paternidade para pastores que têm seus ministérios e que não têm um mentor, um líder para cuidar deles. Uhum. Né? Algo muito, muito fácil, em que sentido? Livre, Deus tem nos dado assim, tem aumentado. E nós estamos andando, eu fui em vários países apresentando o Alfa Global. Sim. Já vou agora para o México. E esse ano, cada mês, eu devo ir em uma nação apresentando o Alfa Global. Temos filhos de outros países, com treinamento, com aconselhamento, com a mesa. Uhum. Então, o Alfa Global é uma plataforma para cuidar de líderes, pastores, mulheres de pastores, filhos de pastores. Né? E estamos com o sonho também de abrir uma casa de recuperação para pastores, porque a demanda emocional de pastores são muito grandes. É um absurdo se você vê o índice de pastores que cometeram suicídio na última década. Sim. É uma coisa absurda. O tanto de igrejas que deixaram de existir, eu não sei se eu chamo que fecharam, eu não sei se eu chamo que morreram, porque a igreja nasce.
né? Eu não sei como que eu digo, eu sei que várias deixaram de existir, pastores que estão hoje sofrendo, né, batendo cabeça, pastores que estão com muitos traumas, muitas demandas, né? A gente estava conversando no carro quando vínhamos para cá, estávamos vivenciando situação assim, né, a título de exemplo, e eu acho que é um olhar que muitos ministérios não têm. Eles utilizam-se dos pastores como mecanismo, como peças de uma engrenagem institucional, e isso é lamentável porque muitos dos ministérios eles têm um relacionamento institucional, mas não têm relacionamentos. Muito bom não tem essa tua fala, porque eu falo o seguinte, existe instituição que estão preocupados com dons das pessoas, não com a pessoa. Competências, dons e talentos. Ela sabe que a pessoa está quebrada, mas se tem dom, venha. Porque não está preocupado com a pessoa, está preocupado com a bandeira. Tem muitos ministérios que não se preocupam com a pessoa, se preocupa com o dom, não nem se preocupa, quer utilizar o dom da pessoa. No Alfa Global, nós nos preocupamos com o coração da pessoa. Primeiro nós cuidamos das pessoas. E depois de cuidadas, os dons que ela tem serão utilizados para a glória de Deus. Então tem muitos ambientes aí, muitos ministérios, que o camarada, o pastor sabe, o camarada fala, esse cara não, mas ele tem um dom, ele atrai a pessoa. Existe muito ministério que faz os pastores atrair as pessoas, mas faz o pastor se distanciar do seu chamado. Ele atrai gente, mas se distancia do seu chamado, porque ninguém cuida dele. Então, no Alfa Global, a pessoa pode ter dons espirituais, pode ser nós queremos saber como está a família, porque existem muitos lugares que estão aumentando o altar, não estão aumentando a mesa. Então, nesses últimos dias, o segredo não é aumentar o altar, o segredo é aumentar a mesa, que a mesa cura. E a mesa revela os traumas, as dores do pastor, da liderança. E quando chega alguém lá, cara, fala, estou com tantas mil pessoas na igreja, é vários sentidos de pastores que chegam, né? Com vários históricos, casamento, filhos. É uma situação, cada dia, então nós vamos cuidando do pastor. Primeiro nós vamos ganhar o coração deles, né? Quando ganhamos o coração dele. E a minha esposa, você viu, minha esposa é muito autêntica, porque às vezes eles querem atacar o pastor, mas eles não conseguem atacar o pastor. Eles atacam a mulher do pastor. Mulher do pastor. Porque se atacar o pastor, às vezes não tem bater fumo, mas ataca a mulher. E, assim, tem muitas igrejas ou ministérios que não protegem a mulher do pastor. É verdade. Elas ficam sozinhas nas suas dores, no seu choro e até se sentindo culpada. E o Alfa Global, nós queremos tirar a culpa dos líderes. A culpa dos líderes de alguma área e mostrar para eles que eles são importantes. E eu não tenho, já expliquei para vocês na segunda-feira, não tem uma explicação. Porque de fato não tem uma explicação. Porque está vindo muita gente, muito pastor, não tem como te explicar. Né? Como eu te falei, não tem ainda 1000 pessoas, porque normalmente vem pelo resultado. Não é que não tem um resultado. Né? Eu estou com Pindamonhangaba com 300 pessoas, uma cidade com 87% de católicos, estamos trabalhando para ganhar muitas vidas, mas não tem essa vaidade, vem para cá, porque não é nada disso. Não é nada disso, não. E eu fico, Deus é maravilhoso, porque está vindo gente de tudo que é lugar, a gente quer ir sair. Relacionamento. Né? Eu acho que isso é fundamental. Nós temos tido algumas experiências com a conexão, a gente chama de Conexão Sudeste. Muito bom, cara. Né, fazemos um café de pastores, né? Sim. O pastor Jorge faz parte, Sim. o Josué e vários outros irmãos. E o propósito é exatamente Estou adotando aqui para falar algumas coisas. Sim. O propósito é exatamente esse, gerar relacionamentos, né? A gente criar relacionamentos, criar aproximação. Eu acho que os pastores eles vivem muito isolados. Alguns querem esse isolamento mesmo porque querem ser intocáveis, não querem mostrar fragilidades, é um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, mas outros são sinceros e passam por percalços, problemas e abrem o coração. Então, uma mesa
revela essas dores, permite que essa pessoa seja tratada, seja ouvida, isso é fundamental. É, né? Porque no seminário, nós conversamos esses dias, nos ensinaram sobre demonologia e nos ensinaram sobre angelologia, mas não ensinaram sobre pessoas. Eu estava falando uma vez para pastor que eu já tive uma equipe, subi um monte. Eu fui para o monte. Aí tinha uma equipe no monte que eu quero ver anjo. Aí, eu quero ver anjo. Uma outra equipe, Senhor, me dá poder para expulsar demônio. Aí aquela equipe que ia ver anjo, quando descia do monte, tratava mal as pessoas. E aquela equipe que queria expulsar demônio, quando descia do monte, tratava mal as pessoas. Alguns querem ver anjo, alguns querem expulsar demônio, mas não conhecem pessoas. Aí no seminário nos ensinaram sobre isso. O cara sai de lá. Mas no seminário não vai ensinar que tem pessoas, umas são alegres, outras são tristes, outras são perturbadas, outras não são perturbadas, outras têm dores. Colérico, sobre o temperamento. Então, os pastores, por que se isolam? Porque não estudaram sobre pessoa, estudaram só sobre Deus. Eu vejo muito isso, meu amado. Pessoas assim, ó, pastores pregando, tem uma palavra maravilhosa, mas no relacionamento é péssimo. É péssimo. É péssimo. Ninguém aguenta ficar perto. É bom de altar. É bom de altar. É bom de altar, mas não é bom na mesa, não é bom na mesa. Não é um bom amigo, não sabe ouvir. E você falou algo que nós estamos ensinando, que tem a ver com a ferramenta do Alfa e Ômega, que é o Alfa Global. Tem pastores que não apresentam suas casas, nada contra. Né? Como eu estou sendo entrevistado, então eu vou falar daquilo que eu estou vivendo, claro, né? Claro. Tem pastores, eu conheço gente na nossa igreja lá que, olha, eu estava na igreja tal, 18 anos, nunca fui na casa do meu pastor. 18 anos. E eu conheci a pessoa, eu falei, vamos jantar na minha casa hoje? Mas foi assim natural. Jantar, e quando ela foi jantar na nossa casa, ela falou, pastor, eu estou aqui chorando, por quê? Porque eu nunca fui na casa do outro onde eu estava. Os pastores, às vezes, eles não querem apresentar a sua casa, porque até a sua casa está debilitada. Eu não falo nem sobre julgamento. Não apresenta a sua casa e também alguns que não vai na casa das ovelhas. Isso também. Nem por julgamento, nós cuidamos de pastores. Mas a escola que vieram, né? A escola, os camaradas ficam com dores, os caras não se relacionam com ninguém, né? Não se relaciona aí, fica isolado. E se não se relacionar, não tem como vivenciar. Então nós temos que criar essa ideia. Aí perguntaram para mim, pastor, o senhor sempre apresenta a tua família. Eu falei, cara, primeiro eles vão seguir uma visão, para depois seguir. Então o outro, um líder, a visão é família. Então eu tenho um seminário que eu prego, tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Normalmente quem está mal na sua igreja está mal em casa. Dificilmente quem chega mal na igreja está bem em casa. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, meu amor, para a gente tocar nesse assunto, porque eu acho muito bacana esse seu chamado de tratar com pastores, até por causa, eu me interesso muito por esse tema, até por causa do café. Vai me perguntar. Aí deixa eu te perguntar uma outra coisa que é muito legal isso aqui. Nós temos uma situação, e eu acho que você deve vivenciar isso em Pinda também, existem muitos pastores, uma infinidade de pastores que eles, não obstante estarem à frente de um rebanho, e esse é um dos maiores medos do ministério, pelo menos deveria ser, perderam a espiritualidade, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, mas eles aprenderam a se portar no altar, aprenderam a pregar, aprenderam a orar, estão vazios. Bom. É como se fosse um facho de luz de uma estrela que já morreu. A estrela morreu, sim, mas está aqui, sim, brilhando. Tô entendendo. Entende? Está no altar, mas ele já não tem mais. É interessante. É como o Eli. Já não ouve mais a voz de Deus. Tem uma experiência. Entende? E a pessoa já aprendeu o esquema. Você conversa com ela, tá tranquilo, só que na verdade ela já perdeu, né? É como Saul já foi rejeitado por Deus. Deus já levantou o Davi, mas a pessoa está no trono. Sim. E como tratar esse pastor? Veja bem, eu levei um discípulo em Barra Mansa, 2 discípulos. E eu preguei em Barra Mansa.
também é um assunto do livro, Poder do Ambiente. Aí um discípulo falou para mim assim, pastor, o senhor é acostumado com o altar. Aí eu falei para esse discípulo, não, meu filho, não, eu não sou acostumado com o altar. O dia que eu acostumar com o altar não é de Deus, é meu. Altar não se acostuma, altar se renova. Veja bem, olha só, tem muitos líderes acostumados com o altar. E por que estão mortos espirituais? Porque altar não é para se acostumar, altar é para se renovar. Aleluia. O dia que toda vez que eu vou pregar, eu fico temo, por quê? O altar é para renovar. Então tem muita gente aí que está acostumado com o altar. E se acostuma com o altar, não se renova. Porque altar não é para se acostumar, altar é para se renovar. Aí os líderes, eles vão pela sua experiência de altar, não pela sua renovação do altar. E aí Deus falou comigo sobre isso. Wilson, diga para ele que altar não se acostuma. Um dia que você se acostumar com o altar, Wilson, seu altar não vai ser meu, vai ser teu. Porque todas as vezes que você estiver no altar, você tem que se renovar. Porque o altar sempre tem algo novo. O altar, quando é de Deus, sempre tem algo novo. E por que a escassez espirituais de pastores? Porque acostumaram com o altar, e quem se acostuma com o altar vive no velho, não vive no novo. Eu já observei isso. Normalmente esses pastores contam experiências de 1900. Isso. O que aconteceu lá. Boa. Mas não conta uma experiência. Eu falo assim para eles, meus filhos, quando eles falam assim, no passado, eu falo, a única pessoa que parou com algo correr foi Pelé. Pelé parou com futebol e virou rei de futebol. O que você viveu lá atrás, você parar, você vai ser um ex-pastor. Pelé não, Pelé parou com futebol, ele continua sendo rei do futebol. É o único que eu já vi. Que se não se renovar, meu irmão... Você já viu isso? Aí a pessoa conta, olha lá em 1900. Sempre vem. Não, olha aquela experiência. Então, quando você viveu com essa pessoa, nem parece que é real. Mas porque acostumaram. Porém, temos que cuidar. Achei interessante o pastor Jorge, você está com ele agora, eu sou um fã de carteirinha, ele é uma benção. Ele fala assim, o Josué e o Marcos Paulo me jogou no fogo. Ele está tendo experiências extraordinárias, recente. O movimento que Deus está fazendo com a igreja dele, a igreja Atos, é recente. Sim. É algo gostoso de ver uma pessoa com tanta experiência, mas se permitindo viver o novo com pessoas mais jovens que ele, e a igreja dele tem sido avivada com isso. Mano, quando você chegar lá, você vai estar lá hoje. Legal. Você vai ver o que Deus está fazendo. Deu para sentir que hoje nós caminhamos 11 quilômetros. Ele estava renovado, rapaz. Pô, isso é muito fera, isso é muito legal. Agora, vamos lá, porque nós vamos caminhar aqui. Tem uma outra pergunta interessante que nós estamos vendo no nosso dia. Apóstolo Wilson, nós temos o movimento apostólico, temos o movimento profético, e nós já tivemos, num passado recente, vozes que representavam essa voz de Deus aqui na Terra. Hoje nós estamos vendo escasso homens que se venderam a um esquema político, homens que foram referências no passado, mas hoje estão comprometidos com o sistema religioso e político, homens que já não representam mais essa voz profética na nossa nação. Como você vê hoje essa questão? Estávamos conversando, eu não vou citar nomes aqui, mas falamos de dois homens que hoje têm uma voz profética na nação. Sim. Mas antigamente nós tínhamos inúmeros. Como você vê essa questão? É porque existem 3 tipos de vozes. A voz de Deus, a voz do homem e a voz da serpente. 3 tipos de vozes. Quando a voz é de Deus, acontece nesse cenário de homens relevantes. Quando a voz é do homem e quando a voz da serpente, quando a voz é do homem não tem fruto, quando a voz da serpente tem vergonha. Então nós estamos no tempo
em que muita gente não está ouvindo a voz de Deus. Ou está ouvindo a voz do homem, ou está ouvindo a voz da serpente. Naquele tempo, parecia que os homens tinham facilidade em ouvir a voz de Deus e tinham dificuldade em não ouvir a voz do homem. Então eu acho que nós temos que voltar para o princípio. É ouvir a voz de Deus. Porque essa geração de líderes é geração fogão a lenha, que é tudo pronto. A geração passada era geração do fogão, não, fogão a lenha não, micro-ondas, essa geração do micro-ondas, que é tudo rápido. A geração passada era da fogão a lenha, esperava o tempo de Deus. Essa geração é micro-ondas, que é tudo para já. É igreja Netflix. O filme nem saiu no cinema, então eles querem o crescimento rápido. E aquele tempo era de fogão a lenha. Eles entendiam, eles não tinham essa natureza de velocidade como nós temos hoje. Hoje, o camarada abre uma igreja hoje, já querem crescer hoje. Resultado. E se Cristo... Eu fico preocupado com algumas igrejas que começou hoje, já tem 500 pessoas. Se Cristo começou quando teve 12. E as pessoas pensam que é Deus. Que tá, às vezes é a voz da serpente. As pessoas, nós estamos percebendo também que muitos homens, entre aspas, de Deus, estão com estratégias humanas e arrebanhando multidões, que é o que você está falando. Estratégias humanas, voz humana, e acredito que em alguns casos voz da serpente realmente. Voz da serpente. O diabo tem estratégias, arrebanha multidões. Porque a serpente apareceu para ela. Né? E quando você vê algumas igrejas que você vê o pastor é sério, casado com uma só mulher, homem de oração, um homem dedicado à leitura da Bíblia, você olha, essas igrejas às vezes estão vazias, poucas pessoas seguindo, acompanhando, e de fato existe um contrassenso. Em alguns momentos essas pessoas são até questionadas. Esse ministério não tem sucesso nenhum, né? Esse ministério não tem relevância nenhuma. Como lidar com essa situação? Isso frustra também o líder? Sim, se não fazer a leitura dele. Exemplo, eu sou implantador de igreja. Eu faço minha leitura. Tem pastores que é uma referência para mim. E eu penso, ele está 25 anos numa cidade só. Poxa, eu já morei em várias cidades. Isso me ajudou muito. Então, trazendo para o crescimento me ajudou muito, porque hoje cada estado é diferente, cada país é diferente. Verdade. Isso me ajudou, isso me trouxe uma experiência. Eu comecei no zero em Pinda, mas vim com uma experiência para Pinda. Uma experiência porque isso me ajudou muito. Uhum. Sem fazer uma comparação de números, não de propósito, ele vai morrer. Como disse o pastor Ander, ontem para nós, existe pastor com 100 pessoas, com 40. Eu acredito nisso também. O mais importante é não perder o amor pelas pessoas. Se tem 100, se tem 200, se tem 5.000, o propósito tem que ser servir as pessoas. Se perder o amor pelas pessoas, é horrível. Então, o que nós temos que fazer é não perder o amor, ser apaixonante por Cristo, ser apaixonante por pessoas, amar tudo isso. Eu acredito que passo a passo as coisas vão acontecendo. Mas é lógico, vai ter pastores que vão pastorear só 100 pessoas a vida toda. E não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum. Se ele honrou o ministério recebido por Deus. Se ele é uma pessoa, se ele é o que faz, tudo vai ser a motivação. O que é motivação? É motivo para agir. A palavra motivação é motivos para agir. Quando Deus olhar, ele não vai olhar o resultado, ele vai olhar a motivação do meu trabalho. Por isso que está escrito que Davi era segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque Deus via a motivação. Deus não viu Davi segundo o coração dele pelo resultado, mas pela motivação que ele tinha. Então, eu acho que nós temos que nos alinhar pela nossa motivação. Como você disse, existem pastores que se perdem por causa da motivação errada. E isso temos que tomar cuidado. Bom, estamos aí numa reta. Fixe. Queria fazer um papum com você aqui.
gente fazer um bate-bola, mas eu queria te perguntar uma coisa a respeito, e eu vejo muito isso, tá? Tenho vários amigos apóstolos, e entre eles é unânime isso. Eles dizem de uma resistência a respeito do título apostólico. Você já sofreu preconceito? Como você vê essa questão? Fala pra gente um pouco se tem realmente um julgamento dos demais líderes evangélicos a respeito de te chamar de pastor, te chamar de apóstolo. Tem pra caramba. Fala pra mim um pouco disso aí. É assim, é fase. É fase. Quando eu era jovenzinho, eu era pastor, o pessoal dizia pra mim, coitado, pastor, tão novinho. Existiam lugares que eu ia, sem barba, aí o rapaz me esperava, ou na rodoviária ou no aeroporto. Aí eu tô esperando o pastor Wilson, aí sou eu. Você? Tipo, o apóstolo, né, para mim, não é um título, é uma função. E eu respeito. Quando alguém chega para mim assim, você não é apóstolo, você é pastor, eu falo, vê da forma que você quiser. Já aconteceu isso? Já aconteceu, da forma que você quiser, meu filho. Perguntava para Jesus, estão dizendo que você é isso? Ele falou, e vocês, o que vocês dizem? Hoje não tanto, mas não por causa deles, por causa da minha maturidade. Né? Então, eu já chego no ambiente, o camarada fala, chegou o pastor aqui, eu falei, já entendi tudo. Eles não esqueceram, né? Já entendi. Chegou em outro lugar, apóstolo, eu já entendi. Então eu nem falo mais nada, eu não chego no ambiente, porque até então, hoje, Marcos, é mais para o relacionamento. Eu conheci você através de um relacionamento, né? Eu não conheci você porque eu sou apóstolo isso. Conheci vocês porque o Josué me conheceu, o Ander me apresentou. Então hoje a nossa base é mais relacionamento. Então, no meu caso, isso está parando, né? Não está tendo tanto. No começo tinha, né? No começo tinha, porque... Mas hoje nem tanto, né? Mas é engraçado demais, né? Porque quando tu fala apóstolo, a pessoa tem uns fala, falta só ser semideus. Semi-anjo. Aí, nós temos um amigo em São Paulo, o apóstolo Rogério. Conhece ele, o Rogério Andrade? Não. Não. Ele é de... Aquilo é Arthur Alvim, Itaquera, aquela região lá. E aí ele fala, mano, eu já sofri muito com isso. Cara, não, eu fico até rindo, né? Eu aposto, pessoal. E minha barba agora me ajudou. Quando eu fico sem barba, aí, né? Você tá quantos anos agora? Tô com 48. 48? Mas quando eu tô com barba, só pensa que eu tenho... 60. Aí quando eu vou no ambiente, fala, aposto, fala, jovem. Aí eu fiquei, tô jovem. Eu fui num ambiente aí que o camarada não curte muito apostolado, aí me chamava de jovem. Jovem! Pra não chamar de apóstolo, ô jovem, vem cá, jovem. Aí eu... Sua esposa lida bem com isso? Minha esposa, sim. Ela é tranquila, de boa? A gente até se diverte. Eu achei uma coisa bem interessante entre vocês dois, porque ela te acompanha, né? Ela no 10 a 10, fecha contigo no 10 a 10, e achei interessante lá no Josué, antes de você ministrar, ela veio, acendeu as brasas e já te passou ali, já com tudo aceso. Eu falei, caramba, que legal. Eu falo que ela não é pastora ou apóstola porque é esposa de pastor ou de apóstolo, né? É porque ela tem chamada também. Mas foi bom estar aqui com vocês aqui. Amém. Que bom. Meu amado, vamos por uma situação assim. O que você falaria para um pastor que está agora nos acompanhando, igual que nós vimos conversando no carro, cara, abandonou o chamado, abandonou o ministério por N situações, né, suas dores, vários problemas, várias demandas, e ele abandonou o chamado, abandonou o pastorado, abandonou a igreja, deixou... E ele está agora nos acompanhando, nos assistindo. O que você falaria para esse pastor? O que você falaria, considerando esse seu chamado de trabalhar, tratar com pastores, tratar com líderes? O que você falaria para esse pastor agora que está frustrado, decepcionado? Vou falar para ele que a carreira é nossa. O chamado é de Deus. Carreira, eu posso fugir. Chamado, não. Carreira minha, chamada de Deus. A carreira eu posso até fugir, mas o chamado não.
Então eu dava um conselho para voltar para o chamado. Ou se está perdido, linkar com alguém que tem chamado. Porque quando você linka com alguém que tem chamado, esse chamado queima. Então, a carreira, eu posso fugir. Não, o chamado não. A carreira me dá até prazer, mas só o chamado dá propósito. Entendi. A carreira me dá até alegria, mas só o chamado que me deixa feliz. Entendi. Então, o mais adequado era ele se conectar com alguém. Conectar com alguém. Que esteja aí ativo. Né? Acender essa chama. Porque a melhor coisa do mundo, pastor Marco, é pastorear. Uhum. A melhor coisa, vou repetir, a melhor coisa do mundo. Não tem nenhum trabalho do mundo que é melhor do que pastorear. Por isso que o primeiro homicídio foi um pastor. O diabo sabe disso, que o primeiro homicídio foi um pastor. Podia ser qualquer outro, mas foi o pastor, porque aí deu um sinal. O diabo tem pavor de pastor. Eu ontem estava ouvindo você ministrar, você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou assim, o diabo fica apavorado quando os pastores se ajuntam. Você pode falar disso um pouco? O diabo tem pavor quando o pastor se ajunta. Eu falo que tá no Faraó tinha, em Gênesis ou Êxodo, Faraó odiava pastor quando se juntava. Faraó odiava. Faraó tinha ódio de pastores. Então, quando os pastores se ajuntam, o diabo tem pavor. Por que ele tem pavor? Porque ele não pode ser um pastor. E aquilo que você não pode, você tem inveja. Tremendo, né? Tremendo. E procura que o pastorzão marca aqui, ó. Aí, ó. Você quer dizer aí? E o meu... Vamos lá. A gente tá chegando aqui na reta final, né? Acho que o Patrick já tá dando sinal ali pra gente. Já vamos já, Neto. Vamos lá, me fala aí do como que as pessoas te acham, dá o teu endereço em Pinda, fala os dias de encontro. Para me achar hoje é rede social, né? O pessoal fala, pastor, para te achar a rede social. Na nossa igreja local, nosso Instagram, Alfa e Ômega 12, o meu Instagram, @motivamenezes, e do Alfa Global é o nosso Instagram. Aí ela vai me achar lá e me localizar, quiser chamar, tomar um café em Pinda, seja pastor, seja líder, seja quem for, né? Estamos preparados para recebê-los. Legal. O próximo Alfa Global será em? Novembro. Segunda semana de novembro, em Pindamonhangaba. Deus permitir, estaremos juntos lá. Já existe o convidado e o convocado. Um convidado, ele pode até dizer que não, mas o convocado não. Você está convocado. Eita! Eita! Tamo junto, vamos lá. Há uma diferença de convidado e convocado. E eu brinco, eu falo para os amigos assim, isso aí não tem no YouTube não, isso é só Postilson Menezes. Vai ser em novembro. Novembro tem a data já aproximada? Segunda semana de novembro. Segunda semana dia 15, 14 e 16. 14, 15 e 16. Pastor Wander vai estar por dentro, a gente vai alinhar para irmos juntos lá. Mas antes vamos ter conexões global. Vamos ter conexão global. Você tem ideia da próxima conexão? Deve ser em Santa Rita ou aqui em Xerém com vocês aí. Eita. Aqui no Rio. Eu vou fazer em fora, vou fazer em outros países, mas vamos ver se a gente resolve isso hoje. Muito bom. Bom, seu telefone de contato, como que a pessoa faz para ligar, mandar o WhatsApp? 12 992 04 9229. 12 992 04 9229. Muito bom. 12 992 04 9229. Pastores, líderes. Muito bom. Você estava falando agora que está com a agenda também para ir em alguns países aqui da América, né? Sim. Falou que cada mês vou num país. Vai estar num país. Já aconteceu ano passado, né? Uhum. Eu já fui no Equador, fui no Panamá, fui no Peru, fui no Paraguai, na Argentina. Vim todo mês novamente. Isso é uma agenda apostólica ou é uma agenda do Ministério Alfa Global? Alfa Global. É o Alfa Global. Hoje eu tenho uma equipe do Alfa e Ômega. Uhum. Hoje eu estou me dedicando mais ao Alfa Global também, né? Quando você sai assim, fica uma equipe cuidando da igreja. Uma equipe grande lá, gente boa demais, Pindamonhangaba. Eu tenho equipe de pregadores, eu tenho equipe de pastores de crianças, pastores de casais, pastores de jovem, eu tenho equipe de intercessão. Tem algo que é interessante quando o pastor tem um chamado assim itinerante. É bem interessante, eu estava acompanhando alguns irmãos que têm um trabalho parecido e eles estavam dizendo assim, é fundamental você ter filhos e ter essa sensação de filhos, porque se você tem relacionamentos com filhos, você não tem preocupação
de que eles venham te dar problemas no ministério, no sentido de querer tomar o lugar, no sentido de querer, entre aspas, dar o golpe de Estado que o pessoal fala. Por quê? Porque são filhos. O grande problema é que nós, às vezes, pegamos pessoas pelas competências, pegamos as pessoas porque estão formadas, já geradas, e colocamos no lugar que deveria estar filhos. Pessoas que são de honra, pessoas que têm amor, afeto, relacionamento. E quando pega pela competência, e aí o irmão deu um exemplo muito curioso, falou: a pessoa pega pela competência, leva para a guerra. Esse para morrer. Mas quando eu vou me relacionar, eu quero me relacionar com aqueles que eu tenho sentimento de filho. Correto. De amor, de afeto, tenho mesa. Né? Eu para festa chamo os dos relacionamentos, mas para a guerra eu chamo os da competência. E aí ele fala assim: quando você pega essas pessoas pela competência, você nutre a pessoa que vai te trair. Isso aí. Existem 3 tipos de amigos: amigos íntimos, amigos necessários e amigos estratégicos. Íntimos, necessários, estratégicos. O ser humano precisa entender quem é íntimo, quem é necessário e tem estratégico. Quando entende isso, ninguém se machuca. Verdade. Fala de novo. Amigos. Íntimo, necessário, estratégico. Vou explicar. Necessário, pode ser meu vizinho. Vou ficar brigando com meu vizinho? Não. Estratégico. Você está aqui hoje, amanhã você vai estar comigo em Pinda, é uma estratégia. E o íntimo é aquele que tu pode falar, abrir o coração para ele. Aí já vira um filho, né? Meu amado, muito obrigado pela sua presença. Thiago Brunet. Esses 3 amigos eu ouvi o Thiago falando. Valeu. Esse é o Patrick. Patrick, eu vou deixar aqui também para você, hein? Gostei. Legal. Bom, apóstolo Wilson, muito obrigado. Transmita a todos em Pinda um grande abraço nosso. Foi um prazer te receber aqui na comunidade Ramá em Xerém. Amém. O pastor Wander é sempre muito bem relacionado. Né? Os amigos do Wander a gente diz que é nossos amigos também. Amém. Quero te agradecer por ter tirado esse tempinho da sua agenda para vir aqui, ter ido em Xerém. O meu pessoal já em Pinda chegou lá, na pousada. Já chegaram na pousada? Já chegaram. Cadê você? A gente vai chegar lá rapidão também. Tô chegando aí. Meu muito obrigado. Quero agradecer aqui da técnica Patrick, meu mano. Aí, Patrick, ó, presente aí pra vocês. A lutadora. Né? Como que é, Patrick? Me ajuda? Karen. É lutadora mesmo? Karen, lutadora? Patrick aí. Deu até presente de Patrick. Lutadora jiu-jitsu. Eu tenho uma história com um lutador muito forte. É mesmo? Um rapaz que se envolvia e hoje ele é lutador. E hoje, esse dia eu abençoei com uma luva. Eu cuidei do camarada atrás, tirei ele de uma situação da vida dele. Hoje é lutador de MMA. Rapaz. Aí, pastor, me dá uma luva de presente. Aí foi, pastor, vai derrubar todos os caras, todos gigantes agora. É bom ter umas ovelhas assim de vez em quando ajuda, né? E o João também, que eu conheci aqui hoje. João, valeu, foi um prazer conhecê-lo. Deus te abençoe. Hein? Cuida do João direitinho, tá, Patrícia? E chama ele lá pra atitude, porque... Ó, chama ele, leva ele pra atitude, ele tem que ter atitude para ir pra atitude. Então, gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você que está acompanhando de longe, de perto. Se puder, inscreva-se no nosso canal do YouTube, nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo que passamos juntos. Vamos orar ao Senhor, vamos? Pai, te damos graça, porque Tu és bom. Obrigado pela vida do apóstolo, Senhor, por onde ele tem ido, honra a fé do Teu servo, usa para a glória do Teu nome. Assim como falamos aqui, tantos outros pastores ligados conosco, Senhor, ajude-os, levante-os, renove-os, Senhor. Teu nome seja glorificado na vida deles. Usa este podcast, Senhor, para que de alguma forma edifique o Teu povo e abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém mesmo. Estamos chegando ao final. Feliz 2025. Eu quero deixar um versículo de Apocalipse para você. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Tchau, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.